Meus queridos amados irmãos em Cristo Jesus e amigos que nos acompanham pelas redes sociais, é com grande satisfação que eu vos cumprimento com a gloriosa e preciosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu venho dessa feita, nessa oportunidade, aqui para compartilhar uma porção da Palavra de Deus. E eu vos convido para você abrir a sua Bíblia aí na sua casa, onde você esteja acompanhando, no primeiro livro escrito de Moisés, chamado Gênesis, capítulo 12, a partir do versículo 1, que diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Até aqui. Este capítulo 12 de Gênesis, eu gosto demais dessa história, da biografia, da história de Abraão, que aqui o Senhor chama, no primeiro chamamento de Deus, Abraão, ele faz promessas. Ele era conhecido como Abrão, morava com seus pais, principalmente que a Bíblia relata sobre seu pai, e ele vivia ali na Baixa Mesopotâmia, onde atualmente é o Iraque, E em Ur dos Caldeus, vivia no meio de uma família idólatra. E Deus o chama, vê nesse homem uma capacidade muito grande. E é por isso que Deus se revela aqui e faz esse chamamento a Abrão, que mais tarde se torna Abraão, pai de muitas nações. E Deus o faz, se revela, a teofania de Deus se revelando a Abraão. E ali, Abraão tinha 75 anos quando Deus o chamou. A sua esposa, ainda conhecida como Saraí, e que se torna Sara, Deus muda o nome dela, como de Abraão, e os dois já uma certa idade avançada, Abraão com 75 anos, Sara com 65 anos, e eles partem em direção a uma promessa de Deus das suas entranhas, do seu ventre, tirar um filho que seria gerações, viriam gerações grandíssimas, grandiosas, abençoadas. É por isso que ele diz: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então Abraão, ele sai agora numa direção, uma terra prometida que o Senhor faz a ele, a terra de Canaã. E Abraão sai em direção a essa terra. E quando Abraão sai, ele leva consigo uma comitiva. E nessa comitiva, Abraão leva o seu sobrinho, que nós conhecemos, Ló de Sodoma e Gomorra, que mais tarde é levado cativo pelo exército que se veio a guerrear contra Sodoma e Gomorra, o rei Bera, que era o rei de Sodoma. Quatro reis contra os 5 reis, e ali Sodoma e Gomorra perde com seus aliados, o rei Bera, a guerra, e Abraão sai em resgate do seu sobrinho Ló, com 318 homens, e aí Deus milagrosamente dá a vitória a ele, Abraão, e ele resgata o seu sobrinho chamado Ló, no capítulo 14 de Gênesis. E aí nesse capítulo 14 começa a aliança de Abraão com Deus e Deus com Abraão, no momento que ele tem um encontro com essa figura misteriosa,
que não tinha descendência, que não tinha princípio e fim, que era Melquisedeque, uma espécie de sacerdote celestial de Deus. E aí Abraão tem um encontro com ele depois dessa guerra, e ali ele recebe o pão e o vinho da mão, e o toma e é abençoado por Melquisedeque. E começa no capítulo 15, Deus anima e promete a Abraão um filho, mas ele já estava com uma certa idade bem avançada, ficava ainda com muita dúvida, e Deus sempre o animando, confirmando a sua promessa que ela ia se cumprir. E Abraão, já uma certa idade avançada, entra em aliança com Deus. Então vejamos que do capítulo 14, o 15, o 16 e o 17, Deus começa a entrar com alianças, e aí institui a circuncisão, que era uma prática que Deus agora institui através de Abraão e toda a sua casa, onde eles são circuncidados, e Abraão tinha 99 anos. Quando entra em aliança com Deus, é circuncidado. Então eu não quero entrar muito em detalhes sobre essa circuncisão, mas ele é circuncidado com 99 anos. E o que me chama a atenção, aqui acelerando um pouco até aonde o raciocínio espiritual que o Senhor quer que venhamos entender na sua palavra, Abraão com 100 anos, Sara com 90 anos, vem nascer, agora com 25 anos de espera, 25 anos se passa e vem a promessa se cumprir na vida de Abraão. Do seu chamado, do capítulo 12, nós vemos o nascimento de Isaac. Isaac nasce, louvado seja Deus, no capítulo 21 de Gênesis. O nascimento de Isaac é uma alegria muito grande, o seu nome se chama Isaac, significa riso, uma mulher já com a idade avançada para ser avó, bisavó, e agora tem um filho. E aquelas mães novas vê aquela ação, pasmam, ficam perplexos com aquele milagre de Sara, agora com 90 anos, e Abraão com 100 anos, nasceu um filho. Já tinha um filho da escrava Agar, que era Ismael. Mas Deus tinha feito uma promessa dos dois, que saía do ventre de Sara, ali das entranhas de Abraão, o filho da promessa. E essa promessa vem se cumprir. Mas no capítulo que me chama a atenção para a conclusão desse raciocínio espiritual, em cima da palavra que nós estamos falando, é que Deus põe no capítulo 22 Abraão à prova. No capítulo 22 de Gênesis, agora Isaac, já rapazinho, Deus coloca Abraão em prova. Nós vemos que foi a última prova que Abraão passou. No capítulo 22, quando Deus se revela a Abraão e pede o seu filho. Abraão muito feliz com aquela bênção do seu filho, e aí Deus põe Abraão à prova. Ele lhe disse: Abraão, e este lhe respondeu como já de costume: eis-me aqui. E acrescentou Deus: toma teu filho, o teu filho único, Isaque. Olha aí, Deus falando com cada detalhe: seu filho, aquele que tu ama, a quem que tu amas, vai à terra de Moriá e oferece ali em holocausto, sobre um dos montes que eu
te mostrarei. E aí nós não vamos entrar em detalhes se Abraão questionou, se Abraão relutou contra aquele pedido de Deus. Sabemos que a Bíblia revela que ele atendeu prontamente o pedido de Deus e foi para oferecer seu filho. Isso era uma prática praticado pelos povos, por outras nações, que já havia nações muito grandes naquela época, e que eles sacrificavam os seus filhos, criança, aos seus deuses. Porém, o nosso Deus, que é o Deus de Abraão, era um Deus que até então se manifestava e se agradava de sacrifício de animal. Isso já vinha lá de Abel, né? Quando Abel fez aquele primeiro sacrifício, depois de Noé, sacrificou depois que saiu da arca, e Abraão seguia esses princípios. Mas criança não havia na história desses homens oferecer a Deus criança. Mas ele não questionou aquele pedido do Senhor. E foi. A conclusão que eu chego é que servir a Deus, Abraão já sabia que servir a Deus é cortar a própria carne. Ninguém em sã consciência corta a sua carne, não é verdade? Abraão tinha passado por esse processo de circuncisão, a circuncisão. Mas no Novo Testamento, essa circuncisão, que mostra fidelidade e obediência a Deus, ela é feita como o apóstolo Paulo nos ensina na epístola de Romanos, Paulo no capítulo 2 e 28, que é a circuncisão não feita por homens, não por mãos humanas, mas por Deus. Aonde? No nosso coração. Hoje nós somos circuncidados, né? Passamos pela circuncisão no coração, né? Lá no átrio do nosso coração é circuncidado por Deus. Isso mostra o que significa isso: a remoção de toda malícia, de todo mal. Agora nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus, com essa nova aliança do sacrifício do Senhor. E nós temos este pacto agora, essa aliança, essa circuncisão no nosso coração. O próprio Jesus, ele falando para os próprios discípulos, quando o encontrou, aquela multidão que seguia e os próprios discípulos, Jesus ensinando ali em Marcos capítulo 8 e 34, fala isso claramente. Se alguém quer seguir o Senhor, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É isso que Jesus fala. Seguir o Senhor é renúncia, é renunciar. Vai doer essa renúncia, sim. Quantas pessoas para deixar o mundo, ele ainda está agarrado no mundo. Ele não quer deixar os prazeres momentâneos, o pecado. Ele não quer deixar a cervejinha dele, a bebida, a curtição, a vida dupla que ele tem, né, na prostituição, a promiscuidade do pecado. Ele não quer deixar nada disso. Mas seguir o Senhor é renúncia, é ter uma vida pautada na palavra do Senhor, agora uma nova criatura. Eis que tudo se fez novo. Se outra hora ele vivia uma vida errônea, uma vida no mal, praticando o que não era certo, e a lei é justamente isso, ela veio para avultar o pecado, ou seja, apontar o pecado, porque ninguém sabia, como Paulo disse, eu não sabia o que era pecado antes da lei, mas a lei veio e apontou o que é pecado. Então ela veio para avultar, mostrar. Então o sacrifício do Senhor Jesus é justamente isso. Quando nós aceitamos o Senhor, nós renunciamos o mundo
e começamos a viver uma nova vida. Agora, com nosso coração circuncidado, uma vida de circuncisão, de renúncia e santidade no caminho do Senhor, uma nova vida. O homem passa a ser outra criatura, agora filho de Deus, vivendo uma vida de santidade. A própria palavra de Deus diz: segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Então precisamos renunciar. E a palavra da salvação, a palavra verdadeira do Senhor é essa. Se não haver renúncia, o evangelho verdadeiro é aquele do confronto, é aquele que mostra realmente o pecador, os seus pecados, mas também o caminho da salvação, que é Jesus, a porta estreita. É isso que o Senhor veio fazer na cruz do Calvário por nós, negar a si mesmo. Ele se ofereceu, sendo filho de Deus, ele se despiu da sua glória. Ele se esvaziou ali na cruz e fez aquele sacrifício. Louvado seja Deus por mim e por você, para dar esse direito de vida eterna com o Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe e fique com esta palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.